Você já sentiu que o mundo estava desabando e ninguém vinha te salvar? Você olha ao redor, tudo desmorona, empresas falindo, relacionamentos se rompendo, sonhos virando pó. Mas há uma coisa que ninguém te contou. A crise é seletiva. Ela não destrói todo mundo. Ela só destrói quem estava fraco por dentro. Porque, no fundo, a crise não cria o caos. Ela revela quem já vivia nele. E se eu te dissesse que esse momento, esse exato caos que você está enfrentando agora, pode ser o melhor acontecimento da sua vida? E se você aprendesse a usar a crise como arma, como trampolim, como combustível? Neste vídeo, você vai descobrir estratégias infalíveis para triunfar em tempos de colapso. Estratégias que vêm dos gigantes, de homens que construíram impérios no meio da destruição. Edison, Jobs, Musk, Napoleon Hill. Você vai entender que existe um caminho, mas ele não é fácil. Ele exige uma decisão. E tudo começa com a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Você quer a verdade? Então ouve isso. As crises não são o fim. Elas são o filtro. Quem é fraco de mente quebra. Quem é forte de alma cresce. Enquanto muitos se enterram no medo, alguns usam a dor como martelo para forjar uma nova identidade. Não acredita? Olha para a história. Durante a Grande Depressão de 1929, enquanto milhões estavam desesperados, um jovem chamado Conrad Hilton enxergou uma chance. Ele comprou seu primeiro hotel em um mercado falido. Décadas depois, criou uma das maiores redes hoteleiras do planeta. A maioria vê crise. Os visionários veem oportunidade. Porque a diferença não está no cenário, está na lente. Você vai olhar o caos com os olhos de vítima ou de criador? Pergunte a si mesmo: o que eu estou permitindo que essa crise faça comigo? Porque tem gente que perde tudo, e mesmo assim não perde a fé, não perde a garra, não perde o foco. E tem outros que, com tudo na mão, se enterram na autopiedade. A crise não destrói, ela só amplia quem você já era. E se agora parece que tudo está caindo, então talvez seja a hora de construir. Mas calma, porque o próximo capítulo vai te mostrar exatamente onde começa a construção, dentro de você. O caos externo só te domina, quando o caos interno já venceu. Tudo começa aqui, dentro da sua cabeça. Você pode não controlar o dólar. Você pode não controlar o desemprego, o governo, o mercado ou a pandemia. Mas existe uma coisa que você precisa dominar, agora. Suas reações, seus pensamentos, suas emoções. Porque o mundo não quebra quem está calmo. O mundo quebra quem se desespera. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos da história, dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a forma como reagimos a elas. Essa é a primeira lei, a mais brutal, a mais difícil e a mais libertadora. Enquanto o mundo grita, você precisa se tornar silêncio. Enquanto o mundo corre, você precisa caminhar com firmeza. Enquanto todos perdem o controle, você precisa se tornar o próprio centro. Não importa o que está acontecendo lá fora. A única pergunta que importa é quem você escolhe ser no meio disso tudo. Imagine uma casa em chamas. O que você prefere ser? A criança que corre desesperada? Ou o bombeiro que avança para apagar o fogo com frieza, estratégia e coragem? Esse é o ponto. A crise é o incêndio, mas a sua mente precisa ser o extintor. E se você não aprender a dominar sua mente, ela vai dominar você. Vai te paralisar, vai te sabotar, vai te arrastar para o buraco junto com o resto. É por isso que o próximo capítulo vai te mostrar uma chave esquecida. Um princípio que transformou a miséria em grandeza. A regra de Edison. E como você pode usar a crise como alavanca, não prisão. Era dezembro de 1914. O laboratório de Thomas Edison estava em chamas. Milhões de dólares em pesquisa, consumidos pelo fogo. Documentos, protótipos, invenções, reduzidos a cinzas. Seu filho correu até ele em pânico. Edison, com 67 anos, assistia tudo queimar. E sabe o que ele disse? Chame sua mãe. Ela nunca verá um espetáculo desses de novo. E no dia seguinte, ele reuniu a equipe e declarou: vamos reconstruir. Começamos amanhã.
Isso não é otimismo barato. Isso é visão de águia em meio ao incêndio. Edison sabia de uma coisa que poucos entendem. A crise é o fogo que queima o velho, para abrir espaço para o novo. E o que a maioria faz? Chora pelas cinzas, se apega ao que perdeu, enquanto os grandes constroem com o que sobrou. A regra de Edison é simples. Você não pode impedir o fogo, mas pode escolher o que fazer depois que ele passar. Use a crise como alavanca. Se perdeu o emprego, é hora de empreender. Se acabou o conforto, é hora de desenvolver resistência. Se tudo desmoronou, é hora de reconstruir com propósito. Você pode se perguntar, e se eu não tiver mais nada? E a resposta é, então você tem tudo. Tudo para começar de novo. Com verdade, com fome, com propósito. Porque o verdadeiro sucesso não nasce da estabilidade. Ele nasce da reinvenção. E para reinventar, primeiro você precisa calar o mundo. No próximo capítulo você vai entender por que o silêncio é mais poderoso que qualquer discurso e por que quem cala vence em tempos de caos. Quando o mundo grita, os sábios se calam. Sabe por quê? Porque o barulho é distração. O silêncio é estratégia. Durante uma crise, todos falam, reclamam, culpam, opinam, se desesperam. Mas os verdadeiros construtores de impérios observam, escutam, analisam e só depois agem. Napoleon Hill escreveu que um dos maiores segredos dos milionários que ele estudou era a capacidade de manter a boca fechada enquanto o plano era preparado. O mundo moderno idolatra quem fala alto. Mas a verdade é brutal. Os que vencem são os que pensam em silêncio e executam em silêncio. Steve Jobs era assim. Durante os anos mais difíceis da Apple, ele se retirava. Evitava o ruído externo. Enquanto o mercado especulava sua queda, ele arquitetava o retorno. Em silêncio, em foco, em fúria interna. E quando voltou, o mundo não teve escolha. Teve que ouvir. Você precisa entender isso. Silêncio não é fraqueza. É contenção de energia. É foco absoluto. Enquanto os fracos expõem suas angústias nas redes sociais, os fortes constroem suas armas no silêncio da disciplina. E aqui vai a verdade crua. Se você quer vencer essa crise, cale sua ansiedade. Calma é poder. Deixe os outros gritarem. Você trabalha, você cresce, você cala. E quando estiver pronto, você explode com resultados. Mas isso exige rotina. Exige um sistema interno de produtividade brutal. E é exatamente isso que o próximo capítulo vai te entregar. A rotina que faz você crescer enquanto todos desmoronam. Você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem em tempos de crise? Elas param. Param de agir. Param de sonhar. Param de produzir. Mas a verdade é simples e inegociável. O mundo não espera por ninguém. Enquanto você reclama, alguém trabalha. Enquanto você se esconde, alguém se aperfeiçoa. Enquanto você pausa, alguém acelera. E esse alguém vai te ultrapassar. Por isso, a regra é clara. Crises exigem rotinas inquebráveis. Henry Ford sabia disso. Enquanto a economia desmoronava em 1908, ele criou um sistema de produtividade absurdo. Turnos revezados, linha de produção, obsessão por eficiência. Resultado, criou o carro mais acessível da história e fundou um império, no meio da instabilidade. Produtividade brutal não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com propósito, foco e constância. Quer crescer enquanto o mundo cai? Então construa sua rotina como se sua vida dependesse disso, porque depende. Acorde antes da dor. Treine antes do medo. Trabalhe antes da desculpa. Estude antes da crítica. Acordar tarde, procrastinar, buscar motivação, são luxos que você não pode se dar agora. Você não precisa de motivação. Você precisa de um plano e de disciplina para cumpri-lo. E é sobre isso o próximo capítulo. A força que separa quem fala de quem faz. A disciplina. A nova forma de liberdade. Enquanto a maioria busca liberdade, os verdadeiros vencedores buscam disciplina. Parece contraditório. Não é. A maior ilusão do fracassado é achar que ser livre é fazer o que quer,
quando quer, mas a liberdade real só existe quando você tem o poder de fazer o que é necessário, mesmo quando não quer. A disciplina é a chave que destrava tudo o que você quer. Sem ela, você vai continuar preso à velha versão de si mesmo. Eis a verdade dura. Você não é o que diz que quer. Você é o que repete. Se você quer mudar sua vida, você precisa mudar o que faz todos os dias. Crise ou não. Napoleon Hill estudou centenas de milionários. E o traço comum entre todos eles? Hábito, repetição, ritual. Mesmo sob pressão, mesmo no fracasso, eles mantinham seus padrões. Era como se cada dia fosse uma declaração. Eu estou indo. Eu estou vindo. Eu sou imparável. E aqui está a chave. A disciplina não nasce da motivação. Ela nasce da decisão. Decida que você não vai falhar. Decida que sua rotina não será negociável. Decida que seu futuro não será construído por sorte, mas por consistência. É difícil? Sim. Mas mais difícil é viver preso na mediocridade. No meio do colapso, quem tem disciplina vira lenda. E sabe quem pensava assim? Os gigantes, os visionários, os monstros que mudaram o mundo com uma ideia e uma rotina inquebrável. E no próximo capítulo, você vai mergulhar na mente deles. Vai entender como pensariam Jobs, Musk e Hill se estivessem enfrentando essa crise agora. Pare de inventar. Comece a modelar. O sucesso deixa pistas. E os grandes, Jobs, Musk, Hill, deixaram um mapa. Você só precisa seguir os rastros. Imagine Steve Jobs em 2025, com crise global, demissões em massa, mercados em queda. Sabe o que ele faria? Pensaria diferente. Não perguntaria por que isso está acontecendo, mas sim, como posso criar algo que o mundo ainda nem sabe que precisa? Jobs não via problema. Ele via oportunidade camuflada. E Elon Musk? Se estivesse no seu lugar, provavelmente diria perfeito. O caos é o ambiente ideal para a inovação. Vamos quebrar tudo e refazer melhor. Em 2008, a Tesla estava prestes a falir. Ele hipotecou tudo. E hoje está entre os homens mais ricos do planeta. Napoleon Hill diria: as sementes do sucesso estão sempre plantadas dentro das crises. Hill escreveu seu livro mais poderoso, Pense e Enriqueça, justamente no meio da Grande Depressão, porque ele entendeu que o fracasso é apenas o tempero da vitória. Agora pare, respire, pense. Como esses homens agiriam se estivessem na sua pele hoje? A resposta é simples. Eles fariam. Eles não buscariam permissão. Eles não esperariam tempo bom. Eles criariam um novo tempo. É isso que você precisa fazer. Assumir a mentalidade de um gigante, pensar como eles, agir como eles, persistir como eles. Mas tem mais. Não basta pensar grande, você precisa enxergar grande. Identificar riquezas ocultas onde os outros só veem perda. E é exatamente isso que vamos fazer agora. No próximo capítulo, você vai descobrir como multiplicar riqueza, mesmo quando tudo parece estar sumindo. A maioria empobrece nas crises porque está ocupada lamentando. Os visionários enriquecem porque estão ocupados observando. Você sabe qual é a diferença entre quem perde tudo e quem ganha tudo? Visão. Enquanto os fracos só veem problemas, os fortes veem possibilidades. Onde uns enxergam ruínas, outros veem terrenos férteis. E isso não é mágica, é mentalidade. Durante a crise de 2008, Warren Buffett fez um movimento simples. Comprou ações enquanto o mundo vendia. Ele dizia: tenha medo quando os outros forem gananciosos, e seja ganancioso quando os outros tiverem medo. Resultado? Ficou ainda mais bilionário. Mas calma, isso não é só sobre ações ou dinheiro. Multiplicação de riqueza começa na sua mente. Você tem duas escolhas agora. 1. Repetir o discurso da escassez. 2. Criar a linguagem da oportunidade. Veja bem, está todo mundo sendo demitido? Ofereça soluções. Negócios estão quebrando? Ofereça estrutura. Pessoas estão com medo? Venda coragem, venda clareza, venda direção. Quem resolve problemas nunca fica pobre. Mas você precisa parar de enxergar como o resto. Você precisa começar a perguntar: onde há dor?
Como posso ser a cura? Esse é o segredo dos impérios. Eles não nasceram da sorte. Eles nasceram de olhos abertos, em meio ao caos. Você está pronto para abrir os seus? Porque no próximo e último capítulo vem o golpe final. A verdade que ninguém gosta de ouvir, mas precisa ser dita. Ninguém vai te salvar. Só você pode fazer isso agora. Chega de desculpas, chega de esperar, chega de transferir a responsabilidade. Ninguém vem. Não é o governo, não é sua família, não é um mentor mágico, não é a sorte. É você. Sempre foi, sempre será. Essa é a verdade que destrói os fracos e liberta os fortes. Enquanto você estiver esperando que alguém te tire do buraco, você continua cavando. A crise não é o problema. O problema é o quanto você ainda terceiriza a própria vida. Ou você decide agora que vai ser o arquiteto do seu próprio império, ou aceita o destino dos que se contentam com migalhas. Sabe por que a maioria nunca chega lá? Porque vive esperando um sinal, uma luz, um empurrão, um salvador. Mas os grandes não esperam por nada. Eles se levantam, eles decidem, eles constroem. O maior erro que você pode cometer agora é achar que ainda tem tempo. Você não tem. O tempo é agora. O jogo está acontecendo e você só tem duas opções: entrar para vencer ou sair para sempre. O que você faz hoje determina quem você será nos próximos 5 anos. Ou você colhe grandeza, ou assina o contrato silencioso com a mediocridade. Não existe meio termo. Você precisa decidir. Agora, levantar, respirar fundo e começar a agir como quem já venceu, mesmo que tudo esteja desmoronando. Porque no fim, só tem uma coisa entre você e a vida que você quer viver: coragem. E agora chegou o momento da última pergunta. Você vai continuar esperando alguém te salvar? Ou vai se tornar quem você nasceu para ser? Agora você sabe, você viu, você sentiu. As estratégias estão aí, as histórias foram contadas, os gigantes mostraram o caminho, mas nada disso vai importar se você não decidir agir. Você pode fechar esse vídeo e continuar sendo o mesmo, ou pode usar tudo o que ouviu aqui como um divisor de águas, como um ritual de passagem, como o momento exato onde o velho você morreu e o novo nasceu. Não existe crise que quebre quem já decidiu não ser quebrado. Não existe caos que vença quem já fez as pazes com a disciplina. Não existe economia que impeça a mente certa de prosperar. O mundo respeita quem levanta no meio da tempestade e grita: eu ainda estou aqui. Então a pergunta é: você vai continuar se escondendo? Ou vai começar a construir o seu império silenciosamente? Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai aparecer com uma resposta. Ninguém vai entregar o seu sucesso pronto. Ou você faz, ou morre tentando ser o que nunca teve coragem de se tornar. E agora, decida. Não amanhã. Agora. Você não precisa de permissão. Você precisa de direção. E ela acabou de ser entregue. Haja, cresça, triunfe. E se esse vídeo te virou do avesso, você sabe o que fazer. Mas antes de qualquer botão, clique dentro de você. Ative o seu modo implacável e vá.